É curioso como, mesmo depois de tudo o que já vivemos, ainda carregamos a esperança de que o mundo retribua da mesma forma que a gente entrega. Acreditamos que, sendo bons, atenciosos, generosos e presentes, vamos receber tudo isso de volta. E olha, às vezes isso acontece. Mas em muitos momentos o retorno é nulo. A gente dá amor, escuta, apoio e o que vem? Silêncio, distância ou até mesmo cobrança. E sabe o que é pior? A maioria de nós continua insistindo nesse ciclo, achando que é só uma questão de tempo até sermos reconhecidos por tudo que fazemos. Mas a real é outra. Quanto mais você oferece sem critério, mais você se afasta de si mesmo. E quando percebe, já está esgotado, por dentro e por fora. Tem algo muito importante que os estoicos nos ensinam. O verdadeiro equilíbrio começa quando você entende que nem tudo o que parece virtude é de fato um bem. A generosidade, por exemplo, é linda quando vem com consciência. Mas quando se transforma em obrigação ou em modo automático, ela vira um veneno silencioso que contamina sua paz, seu tempo e até sua saúde. Você começa a priorizar o outro em tudo, a colocar o conforto alheio acima do seu, como se a sua presença no mundo tivesse que vir acompanhada de alguma utilidade constante. E o que é mais louco, muitos vão se acostumar com isso, e mais, vão esperar que você continue sendo exatamente assim, como se fosse obrigação sua estar sempre disponível, forte, sorrindo e pronto para resolver tudo. Só que, internamente, o que está acontecendo? Uma corrosão lenta. A energia que era para ser dividida entre suas metas, seus afetos verdadeiros e seus momentos de descanso vai sendo toda sugada por quem aprendeu a te ver como o porto seguro. E olha, não dá para ser porto seguro se você próprio está afundando. A verdade é que na prática ninguém vai aparecer para dizer: "Ei, acho que você está esquecendo de você." Não. A maioria vai continuar pedindo. E você, se não criar consciência, vai continuar cedendo. Tem algo que muitos não entendem. Ajuda demais vicia. Vicia quem dá e acomoda quem recebe. A gente se sente importante quando resolve o problema do outro, mas isso também é uma armadilha de ego, porque com o tempo você começa a achar que só é valioso quando está salvando alguém. E quando não tem ninguém para salvar, você se sente vazio. Isso é perigoso. É um sinal claro de que você não está mais vivendo por si, mas pelos outros. E nesse ritmo, ninguém aguenta por muito tempo. A filosofia estoica não vem para te deixar frio ou indiferente, mas sim para te devolver ao centro. Ela diz: não se perca em emoções que não controlam a realidade. Em outras palavras, ajudar é nobre, mas ajudar demais, sem critério, é autoabandono. E aí, quando você começa a esperar que as pessoas retribuam como você faria, a frustração bate forte, porque a maioria não vai fazer igual. E não por maldade, mas porque cada um está lidando com sua própria bagunça interna. A diferença é que enquanto você para tudo para resolver a bagunça dos outros, eles mal sabem que a sua existe. E pior, eles assumem que você está bem, justamente porque você não mostra o contrário. Então, aos poucos, você vai se sentindo cansado. Não aquele cansaço físico que passa com uma noite de sono, mas um cansaço na alma. Aquela sensação de que, mesmo fazendo tudo certo, você não se sente leve. E é aí que entra a importância de aprender a fazer algo simples, porém poderoso: dizer não. Parece fácil, né? Mas para quem cresceu querendo agradar, querendo ser aceito, querendo evitar conflitos, dizer não soa como algo agressivo. Só que não é. Dizer não é um ato de amor próprio. É um lembrete de que você tem limites. E mais, de que você merece respeitá-los. Agora quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você deixou algo seu de lado, uma necessidade, um descanso, uma prioridade, para atender um pedido alheio? Pode ser algo pequeno, como atrasar um compromisso por causa de alguém. Ou algo grande, como adiar um sonho para cuidar da dor de outra pessoa. E o mais curioso é que nem sempre essa pessoa percebe o quanto você cedeu. Sabe por quê? Porque você não falou, não mostrou. E aí ela achou que aquilo era fácil para você, que não custava nada. E quando você finalmente precisou, ficou sozinho. Isso acontece mais vezes do que deveria. Os estoicos nos convidam a refletir com mais objetividade.
Se você está sempre dando, sempre servindo, sempre resolvendo, quem é que está cuidando de você? Quem é que está ali quando o seu mundo desmorona em silêncio? Provavelmente muito pouca gente. Porque você treinou os outros a te verem como alguém invencível. Só que ninguém é. Por trás da armadura da generosidade, existe um coração que também sangra. E se você não cuidar disso agora, mais cedo ou mais tarde a conta chega. Você não precisa se tornar insensível. Só precisa aprender a equilibrar. A colocar seu nome na lista de prioridades. A reconhecer que ajudar é lindo, mas se perder nisso é autossabotagem. Não é egoísmo cuidar de si. Egoísmo é esperar que os outros façam por você o que só você pode fazer, se proteger. E esse é o convite que deixo nesse primeiro bloco. Que tal começar a refletir sobre os seus limites, sobre a sua energia, sobre o que você tem permitido em nome da bondade? Existe uma linha muito tênue entre ser alguém generoso e ser alguém disponível demais. E a maioria das pessoas que cruzam nosso caminho não está treinada para perceber essa diferença. Se você não disser onde termina sua paciência, seu tempo, sua energia, elas vão continuar pedindo. Porque, infelizmente, o mundo não é feito só de gente sensível. E é por isso que o estoicismo entra como uma âncora. Ele nos ajuda a voltar para o centro, para o essencial. Cuidar de si não é descaso com o outro, é compromisso com a sua paz. Quantas vezes você já percebeu que alguém só se aproxima quando precisa? Que aquele amigo só aparece quando tem um problema? Que aquela pessoa que você ajudou tanto simplesmente desaparece quando você está mal? Essas situações não são coincidência. Elas são reflexo de um padrão que você mesmo permitiu se formar. Quando você oferece sempre, sem filtro, sem pausa, você acaba virando ponto de apoio de quem só quer ajuda, não relação. Os estoicos falam muito sobre discernimento. Saber a quem ajudar, quando ajudar e o quanto ajudar é essencial para não se esgotar no processo. A gente tem o hábito de colocar todo mundo na frente da nossa própria agenda, como se nossas urgências fossem menos urgentes, como se nossos sentimentos pudessem esperar. Só que isso tem um preço. E esse preço, muitas vezes, é sua saúde emocional, sua motivação e, em casos mais graves, até sua identidade. A verdade é que, quando você deixa de se respeitar, você também ensina os outros a não te respeitarem. E aí, quando você diz, hoje não posso, a reação é quase sempre de estranhamento. Como assim você não pode? Como assim você colocou um limite? O problema é que você acostumou as pessoas ao excesso. E o excesso vira regra. Por isso, quando você começa a mudar, as pessoas podem até se afastar. Mas entenda, quem se incomoda com seus limites, provavelmente se beneficiava da sua ausência deles. E por mais doloroso que seja perder essas conexões, é muito mais doloroso se perder para mantê-las. Aqui vai uma pausa necessária para a gente conversar rapidinho. Se até aqui esse vídeo está te fazendo refletir, se em algum momento você sentiu um "isso é comigo", então aproveita para se inscrever no canal agora. Isso ajuda demais a espalhar esse tipo de conteúdo para mais gente que também está precisando acordar para essa realidade. E se quiser, deixa nos comentários alguma situação em que você se sentiu explorado ou sobrecarregado. Eu prometo que você não está sozinho nessa. Voltando ao nosso ponto. Viver com equilíbrio não é só uma questão de tempo ou organização. É uma decisão consciente de não se deixar consumir. Porque o desgaste que vem da generosidade sem critério é traiçoeiro. Ele não chega de uma vez. Ele vai minando sua vontade aos poucos. Você começa dizendo tudo bem, é só hoje, e quando percebe, aquele hoje virou rotina. Sua agenda já não é sua. Suas escolhas giram em torno do que os outros precisam. E você vai ficando de lado, invisível até para si mesmo. E aí vem aquela sensação amarga de ingratidão. A dor de perceber que quem você mais ajudou foi justamente quem menos esteve ao seu lado quando você mais precisou. E não se engane, isso machuca. Porque no fundo a gente sempre espera, mesmo que inconscientemente, que a vida retribua. Mas o estoicismo nos lembra: a paz não está no que os outros fazem por você. Está naquilo que você decide não permitir mais. Por isso comece a cultivar um novo hábito, o de proteger sua energia.
Olhe para sua vida como um jardim. Nem tudo que floresce deve ser deixado crescer livremente. Algumas coisas precisam ser podadas. Algumas visitas precisam ser evitadas. E algumas sementes, por mais bonitas que pareçam, não devem ser plantadas no seu solo, porque elas crescem, ocupam espaço, e quando você vê aquilo que realmente importa, sua paz, seu descanso, seus planos, já não tem mais onde florescer. Nesse momento, é hora de se fazer algumas perguntas. Quem está sempre ali por você, mesmo quando você não está dando nada em troca? Quem respeita seus limites? Quem entende quando você precisa dizer, hoje não? Essas são as pessoas que merecem estar por perto. As outras, bem, talvez seja hora de deixá-las ir. O mundo está cheio de gente que só sabe sugar, mas também está cheio de gente que sabe somar. A diferença entre elas está na frequência que você emite. Quanto mais você vibra cansaço, desorganização e sobrecarga, mais pessoas você atrai que vivem nessa mesma frequência. E elas vão se aproximar porque vão enxergar em você o que elas precisam. Alguém que carrega tudo, inclusive o peso delas. Mas se você começa a se cuidar, se você passa a dizer não, se você escolhe com consciência onde colocar sua energia, algo muda. Você passa a vibrar em um outro tom. E aí, as pessoas que chegam são diferentes. São pessoas que te respeitam, que não abusam, que perguntam antes de pedir, que oferecem antes de cobrar. E isso muda tudo. Agora imagina só o seguinte cenário. Você passa a vida resolvendo tudo, oferecendo ajuda, ouvindo, cuidando, colocando os outros no centro da sua atenção. E quando finalmente precisa de um ombro ou de um simples "estou aqui com você", tudo o que encontra é silêncio. Essa ausência dói. Mas pior do que isso é a confusão interna que se instala. Porque você começa a se perguntar, será que o problema sou eu? Será que estou sendo chato por esperar alguma coisa? Será que minha dor é menor do que a dos outros? É aí que a coisa aperta. Porque esse pensamento vai te corroendo aos poucos. Você começa a duvidar da sua própria importância. Começa a achar que talvez o mundo esteja certo em te deixar para depois. E sem perceber, entra num ciclo onde ajudar virou o único caminho para se sentir aceito. Mas no fundo, o que você está buscando não é aceitação, é pertencimento. É a sensação de que existe um espaço onde você também pode descansar, onde também pode ser cuidado, sem precisar merecer isso através de esforço constante. Os estoicos alertavam exatamente sobre esse ponto. Não dependa da ação dos outros para medir o seu valor. Se você baseia sua autoestima nas respostas que recebe, você se torna escravo do comportamento alheio. E vamos ser honestos, isso nunca termina bem, porque os outros são voláteis. As pessoas mudam, se afastam, decepcionam, e se você não estiver ancorado em si mesmo, qualquer movimento externo te derruba. Você precisa entender que viver com equilíbrio é saber quando dar, quando recuar e quando simplesmente se afastar. É saber reconhecer o tipo de energia que você está aceitando na sua vida. Porque sim, tem gente que não quer ajuda, quer controle, gente que usa o papel de vítima para manipular, para sugar, para colocar culpa em quem só quis estender a mão, e quando você diz chega, eles viram o jogo, você mudou, você era tão bom. O que aconteceu com você? Aconteceu que você acordou, e isso assusta quem se acostumou a te usar. Nesse momento do vídeo, quero abrir um espaço de partilha. Se você já passou por uma situação assim, em que se doou demais e foi tratado como descartável, deixa nos comentários. Compartilhe a sua história, porque tem muita gente que vai se reconhecer e se sentir acolhida. Às vezes, só de ler que alguém viveu algo parecido, a gente já se sente menos sozinho. E aproveitando que você chegou até aqui, se ainda não se inscreveu no canal, agora é um bom momento. Isso ajuda o canal a crescer e espalhar essa mensagem para quem também está precisando romper com esse ciclo de exaustão e falta de limites. E claro, se esse conteúdo está te fazendo bem, deixa seu like como forma de apoio. Voltando, um ponto essencial que não podemos ignorar é o quanto nossas prioridades ficam para depois quando estamos presos nesse modo salvador. Você já reparou como é difícil se concentrar nas suas metas quando está sempre ocupado com a bagunça dos outros? Seu quarto continua por arrumar, seus planos ficam na gaveta, aquele curso que você queria fazer vai sendo adiado. E no fundo,
tudo isso vai virando uma avalanche silenciosa de frustração. A filosofia estoica ensina que viver com virtude é viver com propósito. Não dá para seguir um caminho verdadeiro se você está desviando a rota o tempo inteiro por causa dos outros. Às vezes, a ajuda que você oferece é só uma desculpa inconsciente para fugir do confronto com você mesmo. Porque é muito mais fácil resolver o problema do outro do que encarar o seu vazio, o seu medo, a sua solidão. Mas cedo ou tarde, isso vai te cobrar um preço. E se você não se prioriza, ninguém mais vai fazer isso por você. É preciso coragem para dizer: hoje eu escolho cuidar de mim. E sabe qual é o resultado disso? Você se torna mais forte, mais inteiro, mais disponível, mas por escolha, não por obrigação. E mais do que isso, você inspira os outros a fazerem o mesmo, a se responsabilizarem pela própria vida, em vez de ficarem esperando que alguém carregue tudo por eles. E aqui entra um ponto muito importante: não tenha medo de perder pessoas quando você começa a se valorizar. Quem se afasta quando você impõe um limite, nunca esteve de verdade. E quem fica mesmo com suas mudanças, mesmo com seus nãos, é porque te respeita. E respeito, meu amigo, minha amiga, é a base de qualquer relação saudável. Sem isso, qualquer vínculo vira prisão. Para encerrar esse bloco, eu quero te deixar com uma imagem. Imagine que sua energia é como uma vela. Se você continuar acendendo a vela dos outros com a sua chama, mas sem cuidar de manter sua base firme, uma hora o vento apaga tudo. E aí quem vai te acender de novo? Por isso mantenha sua luz acesa, não para brilhar o tempo inteiro para os outros, mas para você se ver, se aquecer, se lembrar de quem é. Chegamos até aqui falando sobre a importância de cuidar de si, de não deixar que a bondade se transforme em exaustão e de como o excesso de generosidade, quando não vem acompanhado de consciência e limite, pode te destruir por dentro. Mas agora, é hora de ir além da reflexão. É hora de partir para a ação. Por isso, quero compartilhar com você 6 estratégias baseadas na sabedoria estoica que vão te ajudar a se proteger emocionalmente e manter o equilíbrio nas suas relações. Essas estratégias são como ferramentas, e você pode usar todas, ou apenas aquelas que mais fizerem sentido para sua realidade. A primeira delas é: ouça seus sentimentos. Pode parecer óbvio, mas a verdade é que a maioria de nós ignora os sinais do próprio corpo e da própria alma. Quando algo incomoda, a gente justifica. Quando a energia pesa, a gente força. Só que o seu sistema emocional é inteligente. Ele te avisa quando algo está em desequilíbrio. Se você se sente esgotado depois de ajudar alguém, isso é um alerta. Se bate um peso, uma sensação de que algo está errado, isso é sua alma te chamando de volta para si. Os estoicos falavam muito sobre autoconhecimento, e essa escuta interna é o primeiro passo para você retomar o controle da sua vida. A segunda estratégia é fundamental. Perca o medo de dizer não. A palavra não é uma das formas mais poderosas de autocuidado. Não é sobre ser rude, é sobre ser honesto. Quando você diz não para algo que te faz mal, você está dizendo sim para a sua saúde emocional, para o seu tempo, para a sua paz. Pratique isso. Se precisar, ensaie no espelho. Sinta como é libertador escolher com consciência onde vai sua energia. Porque o preço de agradar todo mundo é quase sempre se decepcionar consigo mesmo. Terceira estratégia: reserve um tempo só para você. Pode ser diário, semanal, não importa, mas precisa ser real. Um tempo onde você se desconecta das demandas externas e se conecta com o que te nutre por dentro. Pode ser ler, caminhar, ouvir música, cozinhar, desenhar, meditar, o que te fizer bem. O importante é que esse momento exista, porque é nele que você se reconstrói. É nele que sua energia se renova. E quando você protege esse tempo, você mostra ao mundo e a si mesmo que você importa. Quarta estratégia: pratique a gratidão todos os dias, mas não aquela gratidão vazia, de lista automática. Gratidão sentida. Reflita sobre o que te fez sorrir no dia, mesmo que tenha sido algo pequeno. Agradeça por quem te respeitou, por quem te ouviu, por quem ficou do seu lado mesmo quando você disse não. A gratidão te ancora no presente. E quando você está ancorado, é mais difícil ser arrastado pelas exigências alheias. A quinta estratégia é super prática. Defina metas e tenha um plano de ação.
Quando você sabe onde quer chegar, fica mais fácil perceber o que te desvia. Quando tem clareza das suas prioridades, você para de aceitar tarefas que não são suas. Isso te ajuda a viver com mais direção. E mais do que isso, te lembra todos os dias que sua vida tem valor, que seus sonhos são legítimos e que não existe nada de errado em proteger o caminho que você escolheu trilhar. E a sexta e última estratégia, talvez a mais importante de todas: identifique os vampiros energéticos e se afaste deles. Nem todo mundo que sorri para você quer o seu bem. Tem gente que se aproxima só para descarregar suas frustrações, suas queixas, seu peso. E se você não tiver um filtro, vai acabar carregando tudo isso junto. Observe os padrões. Perceba quem só aparece quando precisa. Quem nunca pergunta como você está. Quem se irrita quando você coloca limite. Esses são os sinais. E quando você perceber, haja. Não é egoísmo se afastar de quem te suga. É maturidade. A vida é curta demais para ser vivida com culpa, com medo de decepcionar quem só se aproximou para sugar. A vida é preciosa demais para ser doada em pedaços a quem não valoriza. E se você veio até aqui, se escutou tudo isso com o coração aberto, é porque no fundo já sabia que precisava ouvir. Agora é hora de aplicar, hora de transformar essa consciência em prática. E você não precisa fazer tudo de uma vez. Pode ser aos poucos, um limite de cada vez, uma escolha de cada vez. Mas comece. Para encerrar, quero te deixar com essa imagem. Imagine que você é uma árvore, forte, com raízes profundas, galhos largos, mas até as árvores mais resistentes precisam de água, de sol, de espaço. Se você estiver cercado de ervas daninhas, se não tiver sol suficiente, se suas folhas estiverem sendo arrancadas constantemente, como vai florescer? Não adianta tentar dar sombra e abrigo aos outros se você está morrendo por dentro. Então, antes de estender seus galhos, cuide da sua raiz. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se te fez repensar suas relações ou a forma como você tem usado sua energia, então compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E por favor, se ainda não se inscreveu, essa é a hora. Seu apoio aqui é o que mantém esse canal vivo, forte e com propósito. E se quiser dividir sua história nos comentários, conta pra gente. Qual foi o momento em que você percebeu que precisava mudar? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a despertarem também. Fico por aqui com o coração grato. A sabedoria estoica não é um fim, é um caminho. E cada passo que você dá nessa direção já é uma revolução. Que você siga leve, com discernimento, força e muita paz. Até o próximo vídeo.